Dando continuidade à nossa série de entrevistas com os secretários do governo do Distrito Federal, a gente recebe hoje o Jean Marcel Hatz, ele que é secretário executivo de Desenvolvimento Social do Distrito Federal. Essa pasta é chefiada pela Ana Paula Marra, que assumiu esse posto em agosto do ano passado, mas o Jean, o braço direito dela, está aqui com a gente. Seja muito bem-vindo. Bom dia, Jean. Bom dia, Ariane. Bom dia, Diego. Bom dia a todos os ouvintes. Vamos lá então, olha, para que você ouvinte saiba, o Jean Marcel é servidor de carreira da Secretaria desde 2009, atua como especialista, né, em assistência social, é psicólogo, pós-graduado em gestão de políticas sociais e também especialista em dependência química. Essa pasta é bastante sensível, né, Jean, e acredito que o trabalho tenha ficado ainda maior depois dos anos de pandemia. Com certeza, Ariane, tivemos muitos desafios desde 2018 à frente da Secretaria. A gestão iniciou o seu trabalho com uma secretaria enxuta, com poucos servidores, com unidades precisando de ampliação. Quando veio o ano de 2020, tivemos a pandemia e o desafio aumentou ainda mais. Mas os nossos servidores, a nossa gestão teve competência para poder lidar com as adversidades. Então, desde 2020, que o nosso trabalho se intensificou. As unidades que antes funcionavam em horários menores, nós ampliamos os horários de funcionamento dessas unidades. Unidades que funcionavam de segunda a sexta-feira passaram a funcionar de domingo a domingo. Então, posso dizer para vocês que, como servidor da carreira, nós trabalhamos muito mais. Eu que estava no início da pandemia lotado no Centro Pop Brasília e era uma das unidades que funcionava de segunda a sexta, passamos a trabalhar todos os dias. Não paramos nem um minuto. Intensificamos, aumentamos a nossa capacidade de trabalho e a Secretaria cresceu com isso. Os serviços cresceram com isso. Secretário, bom dia, bem-vindo à Nova Brasil FM. Obrigado pela tua presença com a gente aqui nos nossos estúdios. O CRAS virou um assunto sensível aí. A gente teve a morte daquela mulher na fila do CRAS em meio à campanha à reeleição do governador Ibanez Rocha. Como que está hoje essa situação? O que vocês já fizeram dessa virada do ano e nesse iniciozinho de segundo mandato do Ibanez em relação a esse assunto, secretário? Diego, o CRAS é a porta de entrada da assistência social. É a nossa unidade mais próxima dos nossos usuários. Temos uma capilaridade grande na cidade, temos 29 unidades, e essas unidades é o nosso primeiro contato, é a unidade que está mais aberta à população. Com a pandemia, as pessoas precisaram ainda mais do CRAS, porque é lá que elas conseguem, né, é lá que elas conseguem as necessidades básicas, são essas unidades que trabalham os benefícios sociais em primeiro momento. O que tem no CRAS, secretário? Só para o nosso ouvinte, quem não faz ideia do que é. O CRAS é uma unidade de vinculação com a comunidade, uma unidade de atendimento básico, é uma unidade que ela trabalha no fortalecimento dos vínculos familiares. Tá. Então, além do cadastro único, que é o calcanhar de Aquiles, foi o calcanhar de Aquiles da gestão e do Brasil em determinado momento, o CRAS trabalha com os benefícios, mas no sentido de fortalecer as famílias, no sentido de prevenir que essas famílias entrem numa situação de risco social. Já são famílias que estão em vulnerabilidade, mas que elas não cheguem numa situação de risco e de ruptura de vínculos familiares. Certo. E aí vocês estão com esse olhar atento ao CRAS, me parece que tem uma possibilidade de parceria com o BRB para agilizar esses atendimentos. A parceria com o BRB, ela chega num momento que a gente precisa ampliar a capacidade de atendimento, no sentido de que as pessoas cheguem mais fácil às unidades, que elas consigam, que elas não precisem sair da sua casa para procurar uma unidade. O BRB tem uma capilaridade enorme pelo Distrito Federal e essas unidades deles podem trazer facilidade para a população em chegar mais rápido e agendar o seu atendimento no CRAS. Tem serviços que a gente pode fazer através do BRB e tem serviços que a gente não pode. Então, esse estudo que temos feito, né, esses momentos que tivemos com o BRB, de algumas ações, eles estão
contribuindo para que a gente possa dimensionar como que a gente pode utilizar essa parceria da melhor maneira. Legal. Rapidamente, então, a ideia é que as agências do BRB também sirvam de pontos em que essas pessoas podem ter acesso ou dar o pontapé inicial para algum benefício? É mais ou menos isso? Para tentar encurtar as filas assim? Como é que funciona mais ou menos? Sim e não. Tá. Por que sim e não? Porque até o momento a gente utilizou as agências do BRB para algumas ações. Os nossos servidores, os servidores da secretaria, foram para dentro das agências do BRB. E lá eles fizeram o agendamento das famílias para posteriormente irem até os CRAS. O que nós fizemos foi ampliar a capacidade de acesso, né, para que as pessoas pudessem ter vários meios de acesso ao serviço da secretaria. Mas por que não? Porque ainda não está fechado como que vai ser essa parceria. Tá. Não está fechado que a gente vai utilizar sempre as agências do BRB. A gente testou algumas maneiras. Está ajustando e está ajustando, é isso. Secretário, sobre as pessoas em situação de rua, a gente costuma ver, por óbvio, uma tradição, até um costume, um hábito, não só em Brasília, no país todo, na virada do ano, próximo ao Natal, a gente vê uma maior aglomeração dessas pessoas que às vezes montam as suas barracas ali buscando essas doações, essa ajuda voluntária das pessoas. Mas existem alguns pontos aqui em Brasília que vem dezembro, passa janeiro, fevereiro, março, essas pessoas estão ali instaladas. Para citar alguns exemplos aqui, na região do Plano Piloto, tem ali na L3, naquele caminho que se desemboca na colina, ali na Universidade de Brasília. Temos também ali próximo à Casa do Ceará, ali virado já para o noroeste. Qual o olhar que o governo do Distrito Federal tem tido para essas pessoas e que tipo de atuação tem sido feita? População em situação de rua é um tema caro para mim. Eu, ao longo desses meus 13 anos na secretaria, boa parte eu trabalhei diretamente com essa população. E o olhar do governo do Distrito Federal para eles sempre foi de ofertar serviços, de ampliar a rede de acesso, de tirar essas pessoas da situação desagradável que elas estão e que elas possam caminhar com autonomia, com mais liberdade pelas suas próprias vidas. O fenômeno situação de rua, ele acontece no mundo inteiro e ele acontece sempre onde a pessoa consegue gerar renda. É estratégia de sobrevivência. O brasileiro, por natureza, é muito caridoso. E nos locais onde essas pessoas conseguem ter renda, conseguem acessar a caridade do brasileiro, é onde elas vão mais se concentrar. Por muito tempo, as pessoas pensam que colocar a população em situação de rua longe dos grandes centros é o melhor caminho. E, na verdade, não é isso. Você tem que ter os equipamentos públicos, você tem que ter os serviços onde elas estão. Porque é assim que a gente vai conseguir minimizar os danos à população de maneira geral e é assim que nós vamos conseguir atendê-los. Nós já testamos no Distrito Federal outras situações, nós já colocamos essas pessoas mais longe do centro. O que acontece é que nos dias seguintes elas estão nos grandes centros. Como eu falei agora há pouco, é aqui que elas ganham os seus recursos, é aqui que elas sobrevivem, é estratégia de sobrevivência. Você não tem condições de muito longe do centro, você conseguir uma doação aqui no centro, você consegue. Então, é um trabalho de formiguinha, é um trabalho difícil, mas é um trabalho que não pode parar. É um trabalho que a gente tem que insistir nele todos os dias e as nossas equipes fazem isso. Nós temos equipes de domingo a domingo fazendo abordagem social, equipes que trabalham com vinculação, com educação social de rua. Nós temos o nosso acolhimento que trabalha ininterruptamente. Então, é um fenômeno complexo e acontece em algumas datas específicas. Deixa eu emendar uma pergunta ainda nesse assunto, secretário. Anos atrás a gente teve em Brasília uma campanha do governo da época local, Não Dê Esmola, Dê Cidadania, né? Uma campanha que durou durante muito tempo aqui na capital federal. Só que tem hora que não tem jeito. A gente está ali no semáforo, o cara tá lá com uma plaquinha, com uma Pix, criança com uma criança no colo. Ninguém anda com cesta básica dentro do carro, poucas pessoas, né? Às vezes eu coloco umas roupas ali, às vezes, mas não tem jeito. Tem hora que a pessoa quer dar um dinheiro ali, né? Vê ali uma situação muito comovente. Como é que o senhor diria, até como psicólogo hoje, não apenas como secretário, mas aqui, como lidar com isso, assim?
Não é simples, né? Imagino. Não é simples. Quando eu me mudei para Brasília, no início do ano 2000, acredito que era mais ou menos a época dessa campanha. Você é de onde? Eu sou mineiro, eu sou de Unai, sou de muito Olha próximo só. aqui, né? E o que eu penso como psicólogo é que a extinção de um comportamento, ela dá muito trabalho. E o reforço intermitente, ele faz com que esse comportamento aumente. Quando a gente uma hora doa, outra hora não doa, é um reforço intermitente, você aumenta a frequência do comportamento. Então isso faz com que a pessoa tenha a expectativa de que eu não ganhei. Uma hora vai dar. Eu não ganhei agora, mas uma hora eu vou dar. Então, de uma Tá. certa maneira, você está mantendo, você está sustentando aquela pessoa naquela condição que ela está. Tá. Já o trabalho de extinção é mais difícil, porque você não pode dar nunca. Só que quando você começa um trabalho de extinção, você exacerba a frequência daquele comportamento. Então a pessoa vai pedir muito mais. E aí nem sempre a gente está preparado para o pedir muito mais. Lá na frente você vai ter resultado, que é a extinção. Parou. Eu pedi muito mais, eu aumentei a minha frequência de comportamento e eu deixei de receber. Lá na frente vai acontecer, mas nós não estamos preparados para o trabalho de extinção. E aí acontece o reforço intermitente, a gente acaba sustentando. Se você me perguntar diretamente, você acha que a gente tem que doar nos sinais? Eu acredito que não. E se tiver uma exceção, que seja em casos muito, muito específicos, numa situação muito específica e que, às vezes, na maioria das vezes, é difícil de avaliar. Na porta de farmácia, secretário, a gente tem muita gente, às vezes, pedindo uma lata de leite e um pacote de fralda. Eu já dei. Só que depois que a pessoa pega o pacote... Você também, né, secretário? Mas só que tem casos que a pessoa pega o pacote e vai embora, aí o próprio funcionário da farmácia me dá uma bronca. E fala, ó, esse pacote aí não é nada não. Isso aí, toda hora ele compra aqui um pacote, vai ali, vende, compra por droga. Aí começa aquelas histórias que eu não posso seguir o camarada para saber também o que ele vai fazer com o dinheiro que eu dei ou com a fralda que eu dei, né? Enfim, não é simples. Não é simples. Não, não é. E é o que eu disse agora há pouco. É a estratégia de sobrevivência de quem está pedindo. É o jeito que ele encontrou de sobreviver. E tem dado certo. Agora são 8h49. A gente está conversando com o secretário executivo de Desenvolvimento Social do DF, o Jean Marcel Rates, seguindo aqui a nossa série de entrevistas com os secretários do GDF. Secretário, eu queria perguntar, muita gente acaba, em algumas situações, vendo ali uma população em situação de rua aglomerada, nesse ou naquele ponto. Algumas pessoas chamam a polícia, achando, né, que a polícia pode fazer alguma coisa, ou, enfim, alegando que ali há tráfico de drogas ou prática de outros crimes. Muita gente se pergunta por que o governo não tira essas pessoas das ruas, não leva para casas de acolhimento. Como é que na prática funciona esse trabalho? Essas equipes volantes que o senhor mencionou estão nas ruas e elas oferecem para essas pessoas, abordam e oferecem a possibilidade de ir para uma casa de acolhimento? Existe essa possibilidade aqui em Brasília hoje? Existem vagas? Ou oferece alguma outra alternativa? E muitas dessas pessoas preferem ficar na rua por um motivo ou outro. Qual que é a situação que a gente encontra, o que vocês encontram no dia a dia de trabalho aqui no DF? Ariane, primeiro é importante falar que as pessoas têm direito de ir e vir, é constitucional. Então, quem está ali num determinado local, ela tem o direito de ficar ali, é uma área pública. E, segundo, é importante dizer que a gente tem que olhar para a população de rua não entendendo que já é uma população criminosa por si só. Há pessoas mal intencionadas no meio deles? Há. Como há em toda a comunidade. Claro que no meio deles isso acaba se destacando, mas o que eu observo ao longo da minha trajetória na política de assistência social é que os casos de pessoas más intencionadas no meio da população de rua, eles são bem poucos. Eles se destacam porque são situações agressivas, mas eles são bem poucos. E aí, voltando para a sua pergunta, nessa gestão, nós duplicamos a capacidade de acolhimento, a capacidade de vagas de casa de passagem que nós tínhamos no Distrito Federal. Saímos de mais ou menos 400 vagas para mais de 900 vagas. Nas nossas equipes de abordagem social, elas trabalham com vinculação e oferta de serviços. Então não adianta nós chegarmos lá para quem está na rua
e falar para ele, você quer sair daí? Você tem uma vaga de acolhimento para você lá em Taguatinga, lá em Planaltina, aqui no Plano, no Guará, onde estão localizadas as nossas casas. A pessoa vai falar, não, eu estou bem aqui. Como eu falei, estratégia de sobrevivência. Aqui que ela gera renda, aqui que ela sobrevive, aqui que ela tem pessoas que ela conhece, aqui que ela se entende. Sim. Então, as nossas equipes se vinculam, ganham a confiança, começa a trabalhar a educação social, algumas ações pontuais naquele local, dá cidadania, tem documentação, não tem documentação, acessa a outras políticas públicas. Quando esse sistema está fortalecido, então a pessoa tende a escolher outros caminhos, e o caminho do acolhimento ele é um deles. Então, ele é um instrumento de trabalho das equipes que estão. Quando chega lá no acolhimento, é outro trabalho. E aí um trabalho para garantir mais autonomia e que a pessoa possa ter uma continuidade de vida próxima das nossas. E eu imagino que o trabalho de vocês seja muito vinculado com o de outras pastas também, né? No sentido de depois preparar essas pessoas para o mercado de trabalho, dar uma alternativa para que elas possam andar com as próprias pernas, no caso daquelas que conseguem sair da rua. Eu acho que é um trabalho que acaba sendo transversal. Com certeza. Trabalhar com outras secretarias é o mais importante. Secretaria do Trabalho, Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde são grandíssimos parceiros nossos. E essa gestão do governador Ibanez fez isso, fez com que nós todos estivéssemos juntos, pensando em como atender melhor o público de cada uma das secretarias. Tem uma parceria interessante que é o Renova DF, da Secretaria do Trabalho. Todo o percurso de Renova DF tem vagas disponíveis para o público em vulnerabilidade e vagas específicas para a população em situação de rua. Então, em todos os renovas que aconteceram até agora, nós tivemos pessoas formadas, tivemos inclusive os indígenas lá da etnia Uará, os indígenas venezuelanos que nós acompanhamos desde 2020, também sendo formados pelo Renova DF. Então, essa transversalidade das políticas públicas, ela é extremamente importante. Secretário, eu vou te contar duas historinhas aqui para te fazer uma outra pergunta. Anos atrás, eu estava ainda no Correio Brasiliense, recebemos uma ligação lá no jornal de um servidor da Secretaria de Fazenda, ali no setor bancário norte, dizendo que tinham algumas pessoas que estavam chegando lá de manhã, trocavam de roupa, passavam um dia pedindo no semáforo bem ali em frente aos Correios e depois trocavam de roupa e iam embora. E o tom foi de denúncia. Eu passei, então, uma semana nesse lugar de trabalho desse servidor. A gente conseguiu flagrar as fotos. De fato, era uma dupla que chegava, trocava de roupa embaixo da árvore, pedia o dinheiro o dia todo, depois trocava de roupa, botava uma roupa melhorzinha e voltava para casa. Isso foi anos atrás. Acho que hoje, mais amadurecido, a gente vai ficando mais velho, vai amadurecendo. Eu faria hoje uma matéria com... Naquela época foi em tom de denúncia. Era uma coisa assim... Nossa. Mas veja, eu consegui entrevistá-los depois. E eles admitiram. Não, a gente mora no Céu Azul. Salvo engano, era Céu Azul, era Novo Gama. A gente vem para cá, é o nosso trabalho. A gente vem de ônibus, a gente tem casa, a gente tem uma vida. A gente troca de roupa, a gente põe uma roupa. E ele me disse, não, a gente coloca uma roupa que chame mais atenção. Era uma estratégia. E ele trabalhava durante o dia pedindo dinheiro no semáforo. Essa é a primeira história. A segunda, até a Bíblia diz que o que faz a tua mão direita não saiba o que faz a tua mão esquerda, né? Não se conta tanto caridade assim, mas essa eu vou contar só para embasar a pergunta. No meio de um mês terrível da pandemia, que estava todo mundo dentro de casa, eu peguei a família no carro, a gente comprou algumas rosas vermelhas, fizemos um saquinho com suco e sanduíche e fomos para a rua, o plano piloto todo, entregar o lanche e a rosa. E aí, para nossa surpresa, secretário, você deve passar por isso todo dia, né, no trabalho de assistência social, mas algumas pessoas queriam mais a rosa do que o lanche e pediam, me dá mais uma rosa para eu levar para uma outra pessoa que está ali. E teve um que pegou a rosa e jogou no carro. Que ele não queria, achou um desaforo, era um homem, achou um desaforo receber uma rosa. Ele não estava preparado para o gesto da rosa, queria só o lanche e pediu 2 lanches. Por que eu conto essas duas histórias? Porque às vezes a gente olha para uma situação de rua, né, Ariane? Às vezes tem ouvinte nosso que tá, é tudo vagabundo, tem que tirar esse povo daqui, sai de perto de mim. E não dá, a gente precisa ter um olhar, tão difícil falar isso, é até clichê, mas um olhar humano sobre toda essa realidade.
imagino que são situações de vida muito díspares, né? Mas ninguém está ali, às vezes, por acaso ou à toa no meio da rua, né, secretário? Não estão. E que bonito o gesto, o seu gesto e da sua família. As pessoas precisam de atenção, precisam de compreensão, precisam de carinho mesmo. E a maioria daquelas pessoas tiveram uma ruptura muito forte com a sociedade, com seus familiares. Então, quando elas se deparam com um gesto mais afetivo, de fato elas ficam sensibilizadas. Com toda certeza, aquela pessoa que não entendeu direito o gesto, ou não estava pronta para ele, estava com outras questões, com outras necessidades, e por isso ela acabou reagindo dessa maneira. E no nosso trabalho é isso, Diego. Quando eu falo de vinculação, quando eu falo de ganhar confiança, as nossas equipes fazem isso, elas acolhem, elas colocam no colo, elas promovem atividades, né, sociais de interação, para que a partir dessa relação próxima, outros serviços, outras possibilidades possam ser demonstradas a essas pessoas. Secretário, agora são 8h58, a gente está caminhando para o final da nossa conversa. Queria pedir do senhor um apanhado geral do que essa equipe que está à frente da Secretaria tem tentado fazer, pretende fazer ao longo desse ano, dos próximos anos, que pontos talvez sensíveis da última gestão podem ser modificados, melhorados, quais são as prioridades zero de vocês à frente da Secretaria nesse momento. A gente está falando de CRAS, a gente poderia ter falado, por exemplo, dos restaurantes comunitários, citamos os benefícios sociais que o DF entrega para as pessoas que mais precisam. Quais são as prioridades zero que já estão sendo colocadas em prática a partir do começo de janeiro agora e que vão seguir aí para essa equipe que está à frente da pasta? A prioridade da gestão continua a mesma do primeiro mandato, então ampliar serviços, ampliar a capacidade de atendimento da Secretaria, atender cada vez mais as pessoas que precisam dos serviços da assistência social. Então, de 2018 para cá, nós tivemos o aumento da capacidade de atendimento, tivemos inauguração de novas unidades, ainda que modesta essa inauguração, ampliação de vagas, ampliação do acesso à política de segurança alimentar e nutricional. Então, o programa Prato Cheio é um sucesso, atende hoje mais de 87 mil famílias. E cartão gás também com 70 mil famílias, o DF Social com mais de 60 mil famílias. Então, é uma gestão que vem ampliando, que vem entregando à população que mais precisa, mais serviços e mais benefícios. Para essa próxima gestão, é ampliar com mais ousadia. Então, no plano de governo, nós temos a implantação de 16 novos CRAS. Nós temos 29, mas nós sabemos que ainda é pouco, que nós precisamos de mais unidades. Então, no nosso plano de governo, tem 16 novas unidades, 5 já para 2023, nós temos 5 CREAs, que são as unidades mais especializadas, que atendem as famílias que têm vínculos rompidos ou fragilizados ou vítimas de violência. Temos a implantação de mais centros POP, nós sabemos onde está a população em situação de rua, precisamos que os equipamentos estejam próximos delas. Temos ampliação de restaurante comunitário, 2 já para o primeiro semestre de 2023, que é o caso lá do restaurante do Pôr do Sol e o restaurante da Arniqueira. Outros 3 já licitados, em fase de início aí de contrato e construção. Então, resumindo, Ariane, é ampliar a capacidade de atendimento, é aumentar o que nós já temos, mas aumentar de uma maneira ainda mais significante do que foi na primeira gestão. Nós tivemos que consertar muita coisa na casa de 2018 para 2022, ainda tivemos que conviver com uma pandemia, que precisamos nos reinventar, a maneira de atender essas famílias, e agora colher o resultado disso e ser mais ousado ainda nessa ampliação de serviços. Secretário, só mais uma pergunta com relação aos restaurantes comunitários, como é que está a questão do oferecimento do jantar? A gente vinha acompanhando a Secretaria dizendo que era uma intenção implementar também essas refeições à noite, a um preço bem camarada para quem realmente necessita. Como é que está isso? Não só o jantar. O governador anunciou que nós iríamos ter os restaurantes funcionando de domingo a domingo.
que eu posso te dizer, os restaurantes eles funcionam por contrato. Então nós temos empresas contratadas, né, que fornecem as alimentações. Na medida que esses contratos estão se encerrando ou que eles precisam renovar, os novos contratos já vão contemplar o jantar e vão contemplar o funcionamento aos domingos. Os 2 novos restaurantes que estão para serem inaugurados agora no primeiro semestre de 2023, eles já virão com esse modelo completo, já virão com café, almoço e jantar, mais o funcionamento aos domingos. Quase que eu falei janta. O nosso ouvinte ia entender. Secretário, esses novos contratos é um contrato só? Cada restaurante tem um contrato? Cada restaurante tem um contrato. Eles não foram inaugurados todos na mesma data. Então, as datas com as empresas, elas são diferentes. E tem renovação prevista para esse ano, por exemplo? Tem renovação prevista para esse ano. É anual esse contrato? É anual, sim. Ok. Tá aí. A gente conversou ao vivo aqui durante o Nova Manhã Brasília com o Jean Marcel Rates, ele que é secretário executivo de Desenvolvimento Social do DF. A gente agradece muitíssimo sua presença, o que a gente pôde conversar aqui. Obrigada, secretário. Obrigado a todos. Secretário, muito obrigado. A Nova Brasil FM está sempre com os microfones abertos aqui para o senhor, hein? Estou à disposição. A secretária Ana Paula está à disposição lá na Secretaria de Desenvolvimento Social. Um abraço a todas.